Bem, o nosso tema, então, será o controle da constitucionalidade e direitos humanos. E quero dizer desde logo que este é um tema antigo, mas que tem características absolutamente novas. Eu vou trazer algumas ideias, desenvolver algumas reflexões sobre inovações muito importantes que estão acontecendo no mundo do direito. E eu tenho sustentado que há uma nova ideia de direito que vai se colocando. E, assim, também uma nova concepção de Constituição. E esta temática, assim, do controle de constitucionalidade, ligada aos direitos humanos, tem muito a ver com o principal tribunal encarregado de controle da constitucionalidade, que é o Supremo Tribunal Federal. A Constituição brasileira, quando fala nas competências do Supremo, diz isso: compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. A guarda da Constituição, que é esta guarda, é verificar se as leis, se os atos administrativos, se os contratos, se os atos jurídicos estão conformes à Constituição. E isto, como eu vou procurar demonstrar, tem uma importância prática extraordinária. E até, desde logo, faço uma observação: para muitos pode parecer óbvio que todos os atos jurídicos têm que ser de acordo com a Constituição. E, no entanto, a quantidade de leis e de atos jurídicos contrários à Constituição é enorme. E, muitas vezes, com consequências muito graves. E, quando se fala na Constituição, na constitucionalidade, nós estamos falando na necessidade de que aquilo que se faz seja conforme à Constituição, mas, além disto, na necessidade de que se cumpra a Constituição, na necessidade de que não haja a omissão inconstitucional. Quando a Constituição diz que um órgão público, um governo, alguém tem que fazer determinada coisa, ele está determinando, ordenando, e o que for feito tem que ser feito de acordo com a Constituição. Mas há um aspecto que também é fundamental. Quando a Constituição atribui a um órgão determinada competência, diz que aquele órgão deve fazer certa coisa, isto não é apenas uma sugestão, não é um convite, é uma determinação, é obrigação constitucional. E há muita coisa no Brasil, muita situação injusta, inclusive, que está dependendo de iniciativas, porque está havendo omissões inconstitucionais. Mas, além disso, existem as ações inconstitucionais, grande número de leis inconstitucionais, e é sobre isso tudo que eu quero desenvolver algumas ideias. E, por último, nesta preliminar, chamando a atenção para a ligação desta questão com a problemática dos direitos humanos. Os direitos humanos estão muito presentes na Constituição brasileira atual e, no entanto, nós temos ainda muitas leis que contrariam os direitos humanos, temos práticas administrativas que contrariam os direitos humanos, práticas parlamentares, decisões judiciais que contrariam os direitos humanos, e tudo isso é inconstitucional. E então se coloca a questão: mas quem é que faz o controle? Quem é que deve fazer? O que significa, na verdade, este controle? Então, eu disse que este é um tema antigo. Realmente é um tema antigo. Nós temos vários livros, bons livros, a respeito do controle de constitucionalidade. Entretanto, o enfoque que se deve dar agora é que é novo, não é antigo. E muitos juristas, muitos professores de direito, juízes, advogados, promotores, ainda não perceberam que há inovações extremamente importantes que devem ser levadas em conta e orientar, então, a nossa prática. O primeiro aspecto que eu quero, então, ressaltar já dentro desse tema específico é que esses livros, esses trabalhos que eu mencionei, que já foram publicados entre nós, quando tratam do controle da constitucionalidade, tomam como fundamento e ponto de partida uma decisão da Suprema Corte Americana de 1803. Quem
já fez um curso jurídico, estudou este assunto, há de estar lembrado, é o famoso caso Marbury e Madison. Marbury e Madison, o nome dos que participavam da ação. Marbury era o autor da ação e o Madison era o ministro da Justiça. E, decidindo o caso Marbury e Madison, foi relator um dos grandes juízes da Suprema Corte americana, Marshall, e foi nessa decisão de 1803 que o Marshall disse, a Corte acolheu, que era função da Suprema Corte controlar a constitucionalidade dos atos do Legislativo e do Executivo. E isto, naquele momento, era difícil, era um verdadeiro desafio, porque a Constituição era nova e ela afirmava a separação de poderes. Quer dizer, separação de poderes, que é um dos dogmas do sistema liberal, do sistema democrático. Então, como é que um dos poderes vai controlar os outros? Onde é que fica a separação? Se ele penetra no campo do outro. E o que ficou claro nesta decisão, sobretudo com o voto do Marshall, é que no momento em que faz o controle de constitucionalidade, a Suprema Corte não é um órgão do Poder Judiciário. Ele é um órgão constitucional. Ele tem uma posição de supremacia. Controla, inclusive, o próprio Judiciário, como deve controlar o Legislativo e o Executivo. Então, este foi o primeiro caso, um caso que se tornou clássico, porque, a partir daí, nos Estados Unidos, cresceu enormemente o controle de constitucionalidade. Mas aqui, então, há um aspecto que é importantíssimo, que é preciso ressaltar, é que o pensamento jurídico brasileiro não segue a tradição dos Estados Unidos da América. O nosso pensamento jurídico tem como matriz o pensamento francês. E a diferença é substancial. Então, o que nos interessa, sim, infelizmente isso não tem sido suficientemente ressaltado, é conhecer a matriz. Se eu vejo isto, que o controle de constitucionalidade no Brasil é muito precário. É muito precário, em grande parte não se faz. Eu vou dar a vocês um exemplo. Eu estou do Supremo Tribunal Federal, uma casa que eu respeito muito. Mas eu ressalto isso. A Constituição brasileira diz que, havendo necessidade e urgência, o presidente da República pode publicar medidas provisórias. Publica com força de lei, depois o Congresso confirma ou não. Mas com essa exigência de que estejam atendidos dois requisitos: necessidade e urgência. E necessidade, do ponto de vista jurídico, tem um sentido muito preciso, é aquela premência, é alguma coisa que tem que ser feito, que não pode deixar de ser feito, é o estado de necessidade. E urgência, urgência aí no caso, e nós copiamos isso da Constituição italiana, é aquela situação em que há uma necessidade, alguma coisa tem que ser feita e tem que ser feita rápido, imediatamente, e não há tempo para ir ao Congresso Nacional para tramitar um projeto de lei. Isto é a urgência. Então, cabe medida provisória se esses dois requisitos estiverem presentes, necessidade e urgência. Quantas medidas provisórias já foram publicadas no Brasil desde a vigência da Constituição? Mais de 10.000. Obviamente, o Brasil não viveu 10.000 vezes essa situação de necessidade e urgência. Se tivesse vivido, já teria fechado. Esta necessidade desesperada e tem que andar depressa, não pode haver o Congresso. Evidentemente, praticamente todas as medidas provisórias são inconstitucionais. E várias vezes o assunto chegou ao Supremo Tribunal com esta alegação, e o Supremo disse isso: não, quem avalia se há necessidade e urgência é o Executivo, nós não vamos entrar na seara do Executivo. O que, a meu ver, é absolutamente equivocado. Quer dizer, como guarda da Constituição, o tribunal tem que ver se o Executivo está agindo conforme a Constituição, se ele está agindo nas circunstâncias e da forma que a Constituição prevê. E no caso das medidas provisórias, evidentemente, não.
Então, de fato, não há uma guarda da Constituição entre nós. E isso não acontece só no Supremo Tribunal, não é hábito dos nossos juízes se empenharem, ficarem muito atentos, decidirem com firmeza, guardando a Constituição, reconhecendo inconstitucionalidades. E então, é preciso perguntar por que isto é assim. Por que o juiz brasileiro, o tribunal brasileiro, guarda mal a Constituição? E a resposta, fundamentalmente, está na matriz. A nossa formação é de matriz francesa. Então, os advogados, promotores, juízes que estão atuando agora foram formados nesta concepção. E então é importantíssimo, é fundamental nós verificarmos o que é esta concepção francesa, o que é que ela tem de especial, porque nesta concepção francesa a Constituição é mal guardada. Então eu vou partir do começo, chamando a atenção para o fato de que a Constituição escrita, essa Constituição que nós conhecemos, foi uma criação do século XVIII. A primeira Constituição do mundo foi dos Estados Unidos da América. E essa Constituição surgiu no quadro das lutas contra o absolutismo. Poder absoluto dos reis, significando muitas arbitrariedades, muitas injustiças, e isto acompanhado dos privilégios da nobreza. A nobreza que fazia, inclusive, as suas próprias leis, a nobreza que era executivo, a nobreza que era judiciário. Até o século XVIII, a justiça estava privatizada. O juiz não era uma função pública. Os nobres eram donos do cargo de juiz e da função de juiz. Assim, Montesquieu foi juiz. E foi juiz como? Foi juiz porque herdou o título de barão de um tio, e com o título veio a função de juiz. Então, era esta a situação, e a Constituição foi imaginada contra isso. Foi imaginada porque, além de tudo, este uso arbitrário do poder causava danos e prejuízos, injustiça de extrema gravidade. Mas quem estava mais diretamente atingido era uma classe rica, uma classe que tinha obtido poder econômico, mas que, por não ter títulos de nobreza, não tinha nenhuma participação no poder político e não conseguia se defender, porque quando havia um conflito entre essas pessoas e um nobre, quem ia julgar era sempre o nobre. Esta classe economicamente forte e sem participação política era a burguesia. A burguesia é um fato da história que aparece a partir do século XII, e no século XVII ela já é muito forte economicamente. Mas os burgueses eram pessoas comuns, não eram nobres, e por isso não tinham nenhuma participação política. E por consequência de alguns séculos de violência, de arbitrariedades, havia crescido a ideia da proteção da pessoa, da proteção do indivíduo, da proteção de direitos que nasciam com os indivíduos. Isto foi colocado teoricamente pela primeira vez por Santo Tomás de Aquino, mas Santo Tomás de Aquino era um pensador católico e disse isso: o homem tem direitos que são naturais, porque são dados por Deus. E quando se chega ao século XVII, há muitos conflitos inclusive porque a Igreja Católica, em muitos lugares, era associada aos absolutistas, e então há uma série de escritores, de filósofos políticos que trabalham estas ideias, que vão sustentar que o ser humano nasce com direitos fundamentais, essenciais. Mas dizem isso, não é preciso recorrer à ideia de Deus. Através da razão, eu descubro que o ser humano tem direitos que nascem com ele. É o período do racionalismo. E, trabalhando essas ideias, opondo-se às violências, às arbitrariedades, vai se sustentar que o primeiro dos direitos que nascem com a pessoa humana é o direito à liberdade. Todos os seres humanos são livres, têm uma liberdade que é inerente à condição humana, que nasce com a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, por causa das circunstâncias sociais, da organização política, falava-se também na igualdade como outro direito fundamental. Todos os seres humanos são livres, todos os seres humanos são iguais. E quando os norte-americanos
que eram então colônia da Inglaterra, conseguiram sua independência, organizaram um Estado, imaginaram um instrumento que fosse um elemento de contenção do poder absoluto, mas que ao mesmo tempo garantisse a igualdade. E foi aí que criaram a Constituição Escrita. A Constituição Escrita, que, entre outras coisas, faz a divisão do poder, os 3 poderes, e faz isso para enfraquecer o poder. Fazendo com que um fiscalize o outro. É o sistema que eles chamaram de freios e contrapesos. Além do mais, os norte-americanos nunca tiveram uma nobreza. Ninguém nunca ouviu falar de um barão, visconde, conde norte-americano, porque nunca existiram. Porque o Estado norte-americano foi criação da burguesia, que afirmava a liberdade como um direito fundamental e a igualdade como outro direito de todos. Pois bem, esta é a vertente estadunidense norte-americana. E a França? A França, através da teoria, influiu muito sobre a criação dos Estados Unidos da América. Influiu muito para que eles chegassem a uma Constituição, mas a França não tinha Constituição. A França ainda estava lutando contra o absolutismo e os privilégios da nobreza. Mas o exemplo norte-americano ajudou muito os franceses. E vem então a tomada da Bastilha, 1789, que começa uma fase nova na história da França. A Constituição dos Estados Unidos é de 1787. 2 anos depois, os franceses fazem a queda da Bastilha e a burguesia assume o poder político na França. Instala-se, então, a Assembleia Francesa e a França vai fazer também uma Constituição. Copiando o que os norte-americanos tinham feito. Os franceses também queriam a garantia da liberdade, eram contra o absolutismo, queriam também que houvesse igualdade. Os burgueses franceses já não toleravam os privilégios da nobreza. E então se instala a Assembleia, que primeiro aprova a Declaração dos Direitos. Foi a primeira Declaração dos Direitos que teve este nome. E aqui já chamo a atenção para um dado que é muito significativo. Qual é o nome oficial da Declaração de Direitos de 1789? Ela se chama Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu quero contar a vocês que eu tenho um contato antigo com a Universidade de Paris. Eu fui professor visitante até o momento da compulsória, mas com isso eu ia muito à França, fiz muitas pesquisas e, entre outras coisas, eu descobri um documento extremamente interessante e pouquíssimo divulgado. É que na mesma Assembleia que aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, houve um membro da Assembleia que disse: não, mas isso é discriminatório, e propôs a Declaração dos Direitos da Cidadã. Só que disseram para ele: não, você está enganado, quando a gente fala homem aí, todo gênero humano, não se preocupe com isso. E aí recusaram a proposta dele dos direitos da cidadã. Mas ficou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E isso em 1789. Em 1791, a França faz a sua primeira Constituição. E, através dessa Constituição, ela vai, de certo modo, fixar uma nova ideia de direito. É extremamente importante isso. Tem sido pouco estudado, pouco divulgado e, no entanto, é fundamental. E nessa Constituição, há um reflexo de uma ideia, de uma observação de Montesquieu, que havia dito isso: o governo de leis é melhor do que o governo de homens. Que disse: os homens são arbitrários, são injustos, fazem discriminação. A lei não, porque a lei é igual para todos. Só que quando Montesquieu falava na lei, era um racionalista, ele estava falando na lei natural, sendo aquilo que as pessoas fazem pela sua natureza. E aí, lembrando Aristóteles, que disse: o ser humano se diferencia dos outros animais porque ele tem a consciência do justo e do injusto. Ele é racional, ele pensa e tem esta consciência do justo e do injusto. Então, a partir disto é que as pessoas se comportam levando em conta os valores, e esses comportamentos reiterados que vêm da natureza é que são a lei natural, referida por Montesquieu. E, no entanto, a Constituição Francesa, de 1791,
Começa dizendo que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa, e ninguém será proibido de fazer alguma coisa, a não ser com base na lei. E quando disse isso, ela estava dizendo que a lei é o direito é a lei. O direito está todo na lei. A lei é o direito, não existe direito fora da lei. E o que estiver na lei é o direito, e por ser o direito é legítimo e é justo. Não se discute. É o governo da lei. Em seguida diz a Constituição: quem faz a lei são os delegados dos cidadãos. Esse quem faz a lei é muito importante, porque já não é a lei natural, é uma lei fabricada por alguém. É aí que nasce o parlamento fábrica de leis. O parlamento nasceu na Inglaterra, 1215, com a Magna Carta, para controlar o executivo, controlar o governo, fixar a política, e não para fazer leis. O parlamento francês não, nasceu como fábrica de leis. Ninguém pode fazer, ninguém pode deixar de fazer, ninguém pode se proibir de fazer, a não ser com base na lei. A lei é o direito, todo o direito está na lei. E quem faz a lei é um certo número de pessoas, são os delegados do cidadão. Então, esses delegados, esses fabricantes de lei, são pessoas com uma força extraordinária, porque eles vão dizer o que é o direito, o que é permitido, o que é proibido. E a Constituição, então, prossegue isso. Quem escolhe esses delegados são os cidadãos ativos. Aqui está uma diferenciação extremamente importante que até então não tinha aparecido. Durante o período revolucionário, de barricadas, de luta nas ruas, só se falava em cidadão e cidadã. Não apareceu a palavra ativo. Depois, na Assembleia, é que aparece essa diferenciação. Quem elege os fabricantes de leis são só os cidadãos ativos. E para ser eleitor e para ser delegado, para ser fabricante, é preciso também ser cidadão ativo. Então, o que é que nós verificamos? É que se cria uma nova categoria de privilegiados. Saem os nobres, saem os barões, condes e viscondes, e entram os cidadãos ativos, que têm uma posição privilegiada na sociedade, porque eles é que vão dizer o que é direito e o que não é direito. Aí, dizendo o que é direito, eles dirão o que é justo e o que é legítimo. Então, na verdade, cria-se uma ideia de direito, o direito identificado com a lei, e em seguida cria-se o fabricante de leis, que é o cidadão ativo. E, obviamente, a esta altura, a pergunta que vem é esta: mas quem é cidadão ativo? O que era necessário para que alguém fosse cidadão ativo, participasse desta camada social superior, privilegiada? A resposta está na Constituição. Primeira condição é ser francês do sexo masculino. Vejam que a era mesmo discriminatória, aquilo que se tinha dito antes, foi desta maneira que as mulheres foram excluídas da vida política, foram excluídas de qualquer cargo público, de qualquer relevância. Para ser cidadão ativo é preciso ser francês do sexo masculino. E, além disto, não pode ser empregado de ninguém. Não basta ser homem francês, não pode ser empregado. Porque se disse isso, quem for empregado de alguém não tem independência econômica, portanto, não tem independência política, não deve ter o direito de votar e ser votado. Com isso, todos os trabalhadores foram excluídos. Vejam, exclusão das mulheres, exclusão dos trabalhadores. Mas com uma particularidade que é tremenda: esta exclusão é legalizada. Não se dirá, são os homens que discriminam. Não, está na lei. Isso está na lei, é justo e é legítimo. E por isso essas discriminações duraram tanto tempo. Porque aparentemente não havia homens discriminadores. Era uma discriminação que decorria da lei, portanto não era discriminação, era um tratamento diferenciado. E isto é o padrão francês. Mas ainda nesta linha, já se tinha previsto na Declaração de 1789 a elaboração de um Código Civil. E isso tem importância enorme para o nosso tema. Por que razão? Porque os burgueses lutavam contra o poder público. O poder público era o absolutista, era quem agredia a liberdade. Vejam, ainda agora, quando se falou em neoliberalismo, o que é que pretende o neoliberalismo? É uma volta ao começo do século XIX, é tirar o Estado.
O Estado é o inimigo, o Estado é que atrapalha, o Estado é que tira a liberdade, e era o que eles diziam. E isto teve desdobramentos para o nosso tema, porque se previu o Código Civil, que seria a lei feita pelos delegados dos cidadãos, portanto, a lei justa, a lei perfeita, a lei legítima, e esta lei é que iria regular as relações privadas, as relações entre os indivíduos, dizendo-se que isso sim é que era fundamental. O poder público iria ser tolerado, e a Constituição é o código da organização pública. Qual foi a consequência? Que a Constituição foi posta em plano secundário. O que era importante era a lei era o Código Civil. E vem daí, na verdade, esta como que degradação jurídica da Constituição, por força da pregação liberal, da afirmação da liberdade, da necessidade de um instrumento político que limitasse o poder político, que garantisse a igualdade. A Constituição era necessária porque tinha este papel de declarar o tipo de organização social, e por isso se passou a considerar indispensável que o Estado liberal tivesse Constituição, mas a Constituição não era uma lei. A lei era o Código Civil. A lei era aquele conjunto de normas fabricado pelos cidadãos ativos. E vem, então, em 1804, o Código Civil francês. Já é o período de Napoleão Bonaparte, ele é conhecido como Código Napoleão. E esta matriz francesa foi exportada praticamente para o mundo. Os Estados Unidos eram recém-criados, nem tinham relações internacionais, não tinham sido reconhecidos ainda por muita gente, por isso ficaram até o fim do século XIX numa situação de isolamento. Ao passo que a França não, a França já tinha colônias, tinha desenvolvido uma atividade imperial, tinha exportado ideias, exercia uma influência enorme em grande parte do mundo. E por isso o modelo francês é que foi exportado e chegou inclusive ao Brasil. E vejam, este Código Civil se refletiu sobre o nosso também, um pormenor. O nosso Código Civil, agora que foi modificado, mas que dizia isto: o marido é o chefe da sociedade conjugal. Quer dizer, na minha advocacia, quantos chefes canalhas, chefes que maltratavam a família, chefes que abandonavam os filhos, quanta gente dessa qualidade eu vi, mas legalmente era o chefe, porque estava na lei. E não se combatia isso, nunca houve o caso de uma mulher ir ao judiciário para dizer: eu quero ser o chefe. Não, porque está na lei, isso é sagrado. E o que os autores franceses registram é que a partir daí se implanta o governo da lei e vai se desenvolver aquilo que um autor francês denomina de sacralização da lei. A lei é sagrada. Há uma idolatria da lei. A lei é perfeita, porque a lei não é pessoa discriminando, a lei é neutra, ela é implicitamente justa, ela é implicitamente legítima. E uma consequência que vai decorrer daí, e que está presente ainda hoje no Brasil, é que conforme também assinalado por vários autores franceses, a partir do início do século XIX, estudar direito era estudar a lei. Estudar direito era estudar a lei. Por isso não se dava importância à Constituição, estudava-se o Código. E isto está presente ainda hoje, eu tenho dito nas universidades, às vezes alguns professores não gostam muito de me ouvir dizer isto, mas quem frequenta um curso jurídico sabe disso. Todos os professores de direito afirmam que a Constituição é a lei mais importante do país. Isto é o chavão, é o que todos dizem. Durante quanto tempo o estudante brasileiro estuda a Constituição? Durante 6 meses. Durante quanto tempo ele estuda o Código Civil? Durante 4 anos. Afinal, qual é a lei mais importante do país? E isso é dos currículos, é do Brasil inteiro. Não é uma ou outra faculdade, são todas.
6 meses de Constituição, 4 anos de Código Civil. O Código Civil é o código do indivíduo, é o código das relações privadas. A Constituição é o código das relações públicas. Mas isso vem desde o começo do século XIX. E o século XIX apresentou esta característica. Exigia-se a Constituição porque aquilo era uma demonstração de que não havia absolutismo, mas não se aplicava a Constituição como lei. O direito francês foi matriz do direito para quase o mundo todo, inclusive do Brasil. Vai-se ter uma situação especial do Poder Judiciário. Lembram-se, o Judiciário dos Estados Unidos estava fazendo o controle de constitucionalidade desde 1803. E na França, como é que as coisas se passam? Então, como já disse, a função de juiz era uma função privada, era a propriedade dos nobres. Com a Revolução Burguesa, desaparecem os títulos de nobreza, vem Napoleão Bonaparte, e é aí que se vai criar o juiz funcionário público. O juiz vai para dentro da organização do Estado. Isso é uma criação napoleônica. E Napoleão Bonaparte, que era um habilíssimo político, percebe como era importante usar os juízes. Então, o que é que ele diz? E isso está escrito uma das cartas de Napoleão, que os juízes eram os funcionários civis mais importantes do Império. Ele fazia a diferenciação entre o funcionário militar e o servidor militar e o servidor civil. Disse, entre os servidores civis, os mais importantes são os juízes. E para marcar essa importância, ele deu um palácio para os juízes exercerem as suas funções. Nasce aí o Palácio da Justiça, aquilo que existe ainda hoje em Paris, o Palais de Justice. Foi para agradar os juízes, para dizer, olha como vocês são importantes. E os juízes começam a receber condecorações, medalhas, são tratados como grandes personagens. E, ao mesmo tempo, Napoleão estabelece que, para ser juiz, era preciso fazer um juramento de fidelidade ao governo. Isso era formal. E isso atravessou todo o século XIX na França. Houve muitas mudanças políticas, inclusive proclamação da República, várias monarquias, e sempre se manteve isso. Os juízes obrigados a fazer juramento de fidelidade ao governo. Ora, será que esse juiz teria condições para fazer o controle de constitucionalidade dos atos de governo? Evidentemente não. O juiz era submisso. Se de um lado ele recebia grandes agrados, ele tinha um palácio, os outros não tinham. Recebia condecorações. E, por outro lado, ele fazia o juramento de fidelidade. Isso realmente nunca houve o controle de constitucionalidade. Mas há mais. Àquela altura havia também a influência do princípio que virou dogma da separação de poderes. E se trabalhou muito esta ideia, dizendo isso, não, o juiz não pode controlar os atos do executivo e nem do legislativo, porque os poderes são separados. Ele não pode entrar na esfera do outro. E não se chegou àquela concepção de Marshall dos Estados Unidos de um poder constitucional acima dos poderes. Na França não se caminhou por aí. Era a separação de poderes, cada um na sua área. E isto teve, e tem ainda reflexo importante entre nós, é muito recente admitir-se que o juiz, que um tribunal possa verificar se uma lei foi aprovada obedecendo a tramitação legal e constitucional. Há uma expressão que é moeda corrente entre nós, fala-se, não, isso é um problema interna corporis. O que é um arrematado absurdo, porque uma maioria do parlamento pode anular a minoria. E isso é contra a Constituição. Diz, não, mas é problema interno corporis. O parlamento é que deve resolver, o judiciário não se mete com isso. E, além do mais, também se aplicou isso ao executivo. Quer dizer, o judiciário não se mete no executivo. Então, por isso, também, até muito recentemente, era praticamente impossível discutir no judiciário a legalidade de um ato administrativo. Diz, não, isso aí é interferir na esfera do executivo.
E então, deste modo, nós nos formamos. E foi com esta mentalidade que se criou o nosso profissional do direito. Com esta mentalidade se formou o nosso juiz. Como se formou o promotor, o delegado de polícia, todos os profissionais do direito. O direito é a lei, e isto era ensinado nas faculdades de direito. Ensinar direito era ensinar a lei. E o que irrita alguns professores é eu chamar a atenção para o fato de que, ainda hoje, no Brasil inteiro, existem professores que entram na sala de aula com o código na mão e vão lendo artigo por artigo para os alunos, como se os alunos fossem analfabetos. E o professor pensa que está ensinando direito. Não está ensinando direito coisa nenhuma. Ele está informando sobre a lei. E então o aluno aprende isso e, evidentemente, não se dá a mínima importância para a Constituição. Já no meu tempo de estudante, mas isso vem de antes e ficou depois também, se dizia isso, direito constitucional é perfumaria jurídica. Nós dizia, quem é que vai ao seu escritório fazer uma consulta de direito constitucional? Vão fazer de direito comercial, de direito penal, direito dos contratos, da família. Direito comercial, constitucional, não perca tempo com isso. E eu ouvi do meu professor de Direito Constitucional, na Faculdade de Direito de São Paulo, a afirmação de que a Constituição era uma espécie de manifesto político. Exatamente aquilo que diziam os franceses no começo do século XIX, disse o meu professor em 1954. A Constituição é uma espécie de manifesto político. Ela anuncia intenções e, na medida do possível, a gente aplica. Mas não era efetivamente uma lei. Então, desta maneira, esta vertente, esta área influenciada pela matriz francesa ficou praticamente sem controle de constitucionalidade. E foram muitas as inconstitucionalidades cometidas sem que ninguém controlasse. E isso vai chegar até o século XX, depois de muitas injustiças, de muitas violências, de muitas inconstitucionalidades, que ficavam sem nenhuma reparação. E assim se chega ao final do século XIX, onde são tantas já as situações injustas, que em 1891 o Papa Leão XIII publica a encíclica Rerum Novarum e fala em direitos sociais. Chega-se ao século XX, a Primeira Guerra Mundial, mas já àquela altura havia um reflexo da rebeldia dos marginalizados que durante o século XIX tinham dado como resultado a formação dos sindicatos e o aparecimento dos movimentos socialistas. Veja, o movimento socialista basicamente reivindicava a igualdade. E se chega no fim do século XIX discutindo o que é melhor, ter liberdade ou igualdade. E assim se chega ao século XX. Século XX, Primeira Guerra Mundial, terminada a Primeira Guerra Mundial, algumas coisas extremamente importantes vão acontecer. Logo no começo da década de 20, a criação da Organização Internacional do Trabalho era uma tentativa de corrigir a marginalização, a injustiça, a discriminação que eram históricas. É o começo também dos movimentos feministas, e as mulheres que tentavam serem reconhecidas como livres e iguais. E é então que vai aparecer a Constituição já com uma nova feição. Começa a aparecer. A primeira Constituição que falou em direitos sociais foi a Constituição do México de 1917. Mas o México era um país sem força internacional, um pequeno país isolado aqui na América, isso não se refletiu no mundo. Mas em 1919, é na Alemanha que vai aparecer uma Constituição com forte influência socialista, é a Constituição da República de Weimar. A República de Weimar já fala nos direitos sociais, já fala na necessidade do respeito aos direitos fundamentais. Entretanto, àquela altura, a Europa vivia em grande conturbação, muitas disputas, e essas questões são também perturbadoras. E é então que, em 1920, aparece na Áustria um personagem que terá muita importância na vida do direito, é Hans Kelsen.
Kelsen, todo estudante de direito estudou Kelsen, ouviu falar, ou falou de Kelsen, e Kelsen vai propor a criação de um tribunal constitucional. Foi o primeiro tribunal constitucional do mundo, primeiro da história, foi o da Áustria, proposto por Kelsen. Um tribunal criado para o controle da constitucionalidade. E o que inspirou Kelsen nessa proposta, e é ele quem diz isso, uma de suas obras, foi a verificação de que no parlamento as maiorias sufocavam as minorias. Então diz, mas isso é contra a Constituição. A Constituição prevê a participação permanente das minorias também nas decisões, também nas propostas de projeto de lei, também no processo legislativo. E então, se não houver respeito a esses preceitos constitucionais, os direitos, esses direitos fundamentais ficarão anulados. Por isso é importante o controle da constitucionalidade. E aí já disse Kelsen que a Constituição já não era mais apenas um conjunto de procedimentos formais. Quer dizer, a Constituição é também, diz ele, ao lado do conjunto de procedimentos formais, ela tem um rol de direitos fundamentais. Então isso também tem que ser levado em conta. Mas quando Kelsen propõe isso, é década de 20, já não há condições políticas e sociais para que isso vá muito adiante, e daí a pouco está lá o nazismo, está o fascismo. E então há uma fase em que o direito é praticamente sufocado. Terminada a Segunda Guerra Mundial, aí vai começar uma nova fase na história do direito, uma nova fase na história da Constituição, uma nova fase na história da humanidade. Em 1948, publica-se a Declaração Universal dos Direitos. E é muito importante lembrar o que diz o artigo 1º da Declaração. Todos os seres humanos, todos, sem nenhuma exceção, não é homem ou mulher, não importa a cor da pele, onde nasceu, a língua que fala, a posição, rico ou pobre, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Isto é a expressão, é expresso no artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Vejam que já nascem com direitos. O jurista moderno tem muito medo da expressão direito natural, porque pode parecer coisa de católico da Idade Média. Quem falou nisso foi Santo Tomás de Aquino, que coisa atrasada. Mas é isso que está dizendo, são direitos naturais que nascem com a pessoa, não são direitos que dependem de uma lei, não são recebidos da lei. Todos os seres humanos nascem livres e nascem iguais em direitos e dignidade. E, na sequência da Declaração Universal, são publicados os Pactos de Direitos Humanos, Pacto de Direitos Civis e Políticos, Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E pacto aí é sinônimo de um tratado multilateral. Muitos estados assinam e participam. É uma afirmação dos direitos fundamentais, já com a previsão das obrigações dos estados e das sanções para quem não fizer a aplicação. E logo em seguida, isto tudo vai se refletir nas constituições. Quer dizer, as constituições que apareceram depois da Segunda Guerra Mundial são muito diferentes das constituições anteriores, porque todas as anteriores começavam organizando os poderes. E lá no fim tinha um pequeno capítulo sobre direitos individuais. A partir daí, não. As constituições começam afirmando princípios, mas princípios que não são recomendações, não são sugestões, são determinações. Princípios que têm o valor de normas jurídicas, com eficácia de normas jurídicas. E aí vão acontecer várias coisas extremamente importantes que vão, então, precipitar, de certo modo, a questão do controle de constitucionalidade. A França foi um dos estados que fizeram nova Constituição depois da guerra, e na Constituição de 1958 foi criado o Conselho Constitucional. Foi criado o Conselho Constitucional pelo reconhecimento da importância da constitucionalidade. E dizem os autores franceses que a década de 70 foi uma década revolucionária, porque se avançou muito nesse sentido da afirmação da Constituição como repositório
de princípios obrigatórios, mas também no sentido do controle da constitucionalidade. No ano de 1970, precisamente, o Conselho Constitucional da França vai dizer isto, que a Declaração de Direitos de 1789 passava a se incorporar à Constituição francesa, à nova Constituição francesa. Mas, a par disso, disse que o preâmbulo da Constituição francesa de 46 também ficava incorporado à de 58. E por que é importante isso? Porque neste preâmbulo é que se faz a afirmação do princípio da dignidade humana. Então, a dignidade humana é reconhecida como norma jurídica. É um princípio que se coloca dentro da Constituição e é obrigação jurídica. É obrigação que condiciona toda a legislação, toda a atividade jurídica, condiciona inclusive as decisões judiciais. E a partir daí, outros fatos vão acontecer, valorizando enormemente a Constituição e o controle da constitucionalidade. Aí nós vamos ver, em 1975, a Grécia se livra de uma ditadura, faz uma nova Constituição e também começa afirmando princípios. Começa afirmando a Constituição como lei fundamental, lei superior. Depois, 1976, é Portugal que vai fazer isso e faz uma Constituição que se refletiu muito na Constituinte brasileira de 88. Em seguida, 1978, é a Espanha quem segue o mesmo caminho. E o que se vai verificar em seguida é que em praticamente todos os estados europeus, em quase todos, vão surgir tribunais constitucionais. Tribunais constitucionais com a obrigação e a função de fazer o controle de constitucionalidade. Então, vejam que isto, na verdade, muda a história da humanidade, muda a história do direito, traz elementos novos, extremamente importantes para a proteção da pessoa humana e da sua dignidade. E aí nós chegamos à Constituição Brasileira de 88. Quando da Constituinte, aí haveria muita coisa importante a dizer, mas eu quero ressaltar isso. Quando a Constituinte de 88, a participação popular foi extraordinária. Eu vivi muito aquele momento, viajei pelo Brasil inteiro e vi uma coisa que nunca tinha acontecido antes no Brasil, os grupos organizados trabalhando pelos seus interesses, pelos seus direitos, mas também por interesses e direitos de todas as pessoas. E o grande exemplo foi a organização das mulheres. É até interessante esse aspecto. A Constituição de 88 contém vários dispositivos proibindo discriminação contra a mulher. E será que o homem brasileiro, de repente, deixou de ser machista? É nada, foi conquista. Conquista do movimento organizado. Mas vejam, foi aí que se começou a superar a discriminação legalizada que vinha do modelo francês do final do século XVIII. E vejam que coisa curiosa, por exemplo, em termos de casamento, da posição da mulher, a Constituição veio antes do Código Civil. O Código Civil foi agora adaptado à Constituição. A Constituição já tinha afirmado a igualdade do casal, já tinha reconhecido a união fora do casamento formal, tinha reconhecido a figura do companheiro. Quer dizer, na verdade, é uma nova concepção de Constituição. E a nossa Constituição, precisamente, começa afirmando princípios. Nós vemos no artigo 1º da Constituição o dispositivo dizendo que são princípios fundamentais da República Federativa Brasileira e vem logo o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso significa que a dignidade da pessoa humana é um direito, não é uma recomendação, não é um conselho, não é uma regra moral, é regra jurídica. É moral também, mas é jurídica, tem força jurídica. E isso quer dizer que qualquer lei, qualquer ato, qualquer decisão judicial que contrariar este princípio, qualquer lei, decisão que ofender a dignidade humana é inconstitucional. Vejam a tremenda importância do controle da constitucionalidade. E nós avançamos muito no sentido de recuperar a ideia da Constituição, recuperar no sentido de retornar àquela proposta do século XVIII da Constituição com uma garantia da liberdade, garantia da igualdade e garantia agora de todos os direitos fundamentais da pessoa humana.
Se nós avançamos nesse sentido, e agora é preciso avançar mais. Eu tenho falado muito a respeito disso, ainda agora, em pouco tempo, eu falei a estudantes, falei a juízes, a promotores, a advogados, ainda ontem estava falando disso em Natal, no congresso que está havendo lá, estive em Minas, em Uberaba, recentemente, fui ao Paraná falar em Curitiba, no estado de São Paulo, em Franca, falando a respeito disso. E um aspecto desta minha circulação, que eu quero falar a vocês, porque isso me entusiasma enormemente, é a percepção de que os estudantes de direito, as novas gerações, estão muito sensibilizados para isto. Isto é extraordinário. Se querem justiça, querem o direito como instrumento da justiça. E então, a partir daí, nós vamos ter um outro tipo de profissional do direito. O profissional que realmente acredita na Constituição como lei superior, a lei que consagra princípios que têm força jurídica. E, desta maneira, então, o princípio da dignidade humana, o princípio do valor social do trabalho, o princípio da cidadania, tudo isto terá efetivamente a proteção judicial. Proteção judicial que não teve até agora, porque faltava, e ainda falta para muita gente, esta percepção da Constituição como lei superior, como verdadeira lei, lei mais eficaz do que as outras, lei que condiciona todo o sistema jurídico. Por esta razão, disse de início, o controle da constitucionalidade tem uma importância excepcional, importância teórica, sim, mas muito mais do que isso, importância prática. Pelo controle efetivo da constitucionalidade, pelo cumprimento efetivo daquilo que está na Constituição, que nós iremos corrigir injustiças históricas, discriminações históricas, iremos corrigir as injustiças sociais e criar um novo tipo de sociedade em que a pessoa humana seja o primeiro dos valores, em que, eliminando as injustiças, nós poderemos, então, viver em paz. Então, era isso que eu queria expor a vocês.